Hoje vamos aprender como funcionam os cadastros e como a gente consegue fazer importação de dados dentro do sistema, utilizando uma planilha de Excel. Em essência, o cadastro é basicamente um formulário dentro da plataforma, só que é um formulário que a gente vai utilizar como uma espécie de banco de dados, para a gente poder armazenar alguma informação e utilizar ela em outro formulário e assim por diante. Então, a princípio, o que a gente vai ter? Peguei um exemplo de planilha aqui com funcionários, só alguns campos de nome completo, data de nascimento e admissão, tem área e função e o CPF. Aqui eu posso ter quantos campos eu quiser, basicamente, mas para esse exemplo eu escolhi esses e coloquei 9 linhas, mas também não tem nenhum limite específico de linhas que a gente poderia adicionar aqui. Então, o que eu vou querer é armazenar essas informações no sistema para quando eu for fazer algum checklist, alguma inspeção, assim, eu poder escolher o funcionário com base nisso e talvez utilizar alguma dessas informações para um outro tipo de dado. Então, primeiro, nosso primeiro passo é criar o formulário em si, né? Eu coloquei aqui cadastro de funcionários. Nos campos, a princípio, a gente pode deixar todos como texto. Raramente vai ter algum prejuízo você não deixar dessa forma. Mas tem alguns tipos de campo que até vale a pena a gente trocar. Por exemplo, a data de admissão e a de nascimento, deixando como texto, ele vai funcionar. Na hora de importar, ele vai escrever exatamente o que está aqui. Porém, a gente não consegue validar que esse campo é de fato uma data. Esse funcionário 9, por exemplo. Em tese ele também está como data, mas ele está num formato diferente do restante. Isso aqui está seguindo o formato de dia, mês e ano, e esse está mês, dia e ano. Então, se a gente deixasse como texto, todos eles seriam aceitos pelo sistema, mas se a gente colocar como data, a gente consegue definir um padrão exato, tá? Então a gente pode vir aqui em data, trocar de texto aqui, dia, mês e ano, que é o formato que a gente quer, e salva. Fazer a mesma coisa agora com o nascimento. Beleza. Agora, os outros campos, nome completos, não teria necessidade de trocar, porque é apenas um nome. Setor e função também, mesma coisa, geralmente é só uma palavra, né? CPF em tese é um valor numérico, porém ele tem pontos, tem traço no meio, então a gente também pode deixar como texto sem muito problema, tá? Bom, além disso, a gente vai precisar então habilitar esse cadastro em alguma unidade. Posso, por exemplo, habilitar em RH, ou também posso habilitar em duas unidades diferentes, tá? Significa que eu posso utilizar isso como filtro depois. Eu posso, por exemplo, puxar uma lista de funcionários, mas puxar somente o que está cadastrado em RH, ou posso puxar somente o que está cadastrado em gestão integrada. Eu posso fazer essa distinção dos dados. Em configurações, basicamente o que a gente vai querer é habilitar a execução na web. A gente pode colocar em algum grupo também, né? A gente tem aqui cadastros. Questões em ordem não tem necessidade, então a gente pode desativar. A gente não vai colocar evidências também nesses dados, é apenas o valor mesmo, então a gente pode desativar. E observações também não vamos colocar, então pode desativar. Aqui a gente também tem gerenciamento de status, que é basicamente dizer se o registro está em andamento, se ele está aguardando aprovação, se está finalizado e assim por diante. Como esse é um cadastro e significa que são dados que a gente só vai importar para o sistema e vai ficar estático, né? Não tem muita necessidade de a gente diferenciar eles entre em andamento, não iniciado e assim por diante. Então, se for o caso, a gente pode só desativar essa opção mesmo, não tem problema. Feito isso, nosso cadastro está pronto. Agora a gente tem duas opções, né? Vamos abrir aqui o grupo de cadastros para a gente ver. A gente tem aqui o formulário. Se a gente listar em qualquer uma das unidades, essa aqui na verdade já tem um cadastro que eu fiz agora há pouco. Se a gente for em RH, não vai ter nada, porque a gente não cadastrou. Então a gente pode clicar aqui em adicionar para colocar algo manualmente, né? Então a gente vai colocar aqui nome,
setor 1, função 1, CPF também, vamos colocar qualquer coisa, e as datas também. Feito isso, a gente pode salvar e a gente já tem um novo registro nesse cadastro. Certo? Agora, se a gente tem uma base de dados grande, como que a gente faz para não precisar adicionar todos manualmente, né? A gente tem essa opção de importação de dados. Nela a gente vai utilizar algum arquivo CSV para poder trazer essas informações. Então, essa planilha aqui que eu separei, eu já salvei ela como CSV, tá? Não pode ser o formato padrão do Excel, porque senão o sistema não vai aceitar, tá? E beleza, vamos colocar aqui então para importar, a gente só precisa escolher o arquivo. Depois disso a gente escolhe o modo de importação. Como a gente está adicionando novos dados, a gente vai querer inserir em vez de atualizar. A gente pode marcar também essa opção de inserir novos registros. Situação é algo que a gente poderia colocar. Como a gente desativou no cadastro, não vai fazer diferença o que a gente escolher aqui, tá? Qualquer coisa vai funcionar da mesma forma. E separador de colunas a gente sempre vai querer deixar como ponto e vírgula, que é a forma que o Excel separa as informações quando a gente salva em CSV. Bom, clicando ali para escolher o arquivo, tem aqui a planilha que a gente salvou. Vamos escolher ela. Aqui indica que foi adicionada. E após isso a gente pode clicar em confirmar. Bom, aqui a gente vai colocar para considerar a primeira linha como cabeçalho. Caso a gente não marque, ele vai criar um novo registro no sistema com essas informações aqui, que não é algo que a gente quer, né? Porque isso aqui serve só como cabeçalho mesmo. Então, vou marcar aqui. E agora a gente só vai fazer a relação de qual campo do formulário vai receber qual coluna do Excel, tá? Lembrando que não tem diferença de ordem, tá? Se eu, por exemplo, deixar o nome completo aqui embaixo, o setor como a primeira opção, e no Excel não seguir essa ordem, não tem problema, tá? Não, a gente pode definir aqui mesmo. Então vamos colocar aqui adicionar campo. Nome completo vai se associar com o nome completo. A coluna 1, que é a data de nascimento, vai ser a data de nascimento e assim por diante. Coloquei aqui as associações para fazer a importação. Lembrando que também não tem diferença de nome entre o Excel e o formulário, tá? Mesmo que no Excel esteja com o nome de área na coluna, eu posso vincular a um campo com outro nome, também não tem problema, tá? Quando a gente está importando datas, a gente tem que escolher o formato aqui. Então, nesse caso, eu vou pegar o formato de dia e mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos, que vai ser esse daqui, o primeiro já. Então, posso colocar isso nos dois. E agora a gente tem que definir um campo-chave, que vai ser basicamente um campo que é único, que não vai se repetir, né, entre esses dados, para a gente poder identificar cada um deles. Nesse caso, o melhor para fazer isso seria o CPF, né, porque todos os outros podem coincidir de ter duas pessoas com o mesmo nome, no mesmo setor, mesma data de nascimento e de admissão também. Então, o CPF é algo que é único, a gente pode usar ele como campo-chave. Feito isso, a gente pode clicar em importar. Aqui ele vai começar a mostrar o progresso. Quando colocar 100%, significa que já está finalizado. Se a gente voltar aqui, vamos abrir, vamos clicar em voltar aqui embaixo, né? A gente pode ver todos os dados aqui. Agora, reparem uma coisa. Os 8 primeiros, que é do identificador 3 até o 10, tá com todos os dados conforme o Excel. Porém, o 11 está faltando a data de admissão e de nascimento. Isso é porque ele estava com um formato diferente do restante, né? Esse aqui está como mês, dia e ano, enquanto o restante está dia, mês, ano. E como na hora da importação a gente definiu que a gente quer esse formato aqui, então ele não traz essa informação, tá? Ele fica em branco. É algo que a gente pode utilizar para evitar a inconsistência de dados na hora da importação.